poder e a glória para sempre, sempre, sempre. E a gente diz assim, amém. Eu estou sempre tentando analisar a vida, pois Salomão diz que quem analisa a vida é sábio. E eu tenho percebido que a vida talvez seja a maior pedagoga depois de Jesus, que a vida nos ensina muita coisa. E o processo de conhecimento, ele é progressivo, ele é ascendente. Eu lembro de uma vez que eu li um livro chamado História dos Hebreus, e Flávio Josefo disse no seu conto histórico, que quando Adão descobriu que ele caiu, ele tinha uma presciência que fazia parte de algo que Deus soprou nele. Ele já tinha um conhecimento de que Deus mataria os homens ainda no dilúvio do capítulo 6 do Gênesis. Então Flávio Josefo dizia naquele livro que ele começa a escrever a ciência da sua época nos rochedos, para que quando aquela geração viesse, eles continuassem a ciência daquela época, a partir de onde parou. E eu fiquei pensando nessa ideia progressiva do que é conhecer. Desde o momento em que a gente nasce, ao nosso amadurecimento, a nossa reprodução biológica, estamos sempre a aprender. E existem duas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida que serão uma espécie de patronos do saber pedagógico, fundamental, familiar. Nós chamamos de pai e de mãe. Quando a gente é criança, a nossa representatividade é deles. Os nossos super-heróis não são os heróis da Marvel, Homem de Ferro, Mulher Maravilha. Nosso super-herói é nosso pai. E Deus faz uma mescla daquilo que é imperfeito e fica tão perfeito, porque Deus pega a racionalidade viril e Ele vai fundindo aquilo com o coração ágape da mãe. Nós temos no homem a fortaleza e na mãe, a mulher, o colo, a carícia, a confidência, a complacência de tudo que se passa. E quando a gente é criança, a gente tem uma maneira muito perfeita de olhar para aquilo que talvez não seja perfeito. A gente olha para a estrutura que a gente chama de casa e a gente chama aquilo de lar. Porque lar não é um lugar. Lar é um sentimento contundente que habita no lugar. E quando a gente é criança, a gente tem o costume de sempre que alguma coisa ruim acontece conosco, contar para esse pai e para essa mãe. O nosso relacionamento é uma coisa que vai além do relacionamento intrínseco. A gente olha nos olhos da mãe e a mãe consegue fazer uma leitura da nossa alma sem que a gente diga nada. Quando a gente faz alguma coisa errada, o nosso pai consegue ter o discernimento ao olhar para nós, quando nós estamos mentindo ou quando nós estamos falando a verdade. Não importa como é a nossa casa, lar é o lugar perfeito, porque só existe um lugar que você pode ser quem você é sem máscara nenhuma, é na sua casa. Na sua casa você coloca os pés no sofá, usa aquela bermuda velha, aquela camisa manchada de água sanitária. No seu lar você é aquilo que você é, e é muito bom. Quando a criança ainda é pequena, ela encontra na sua casa o habitar da perfeição. Nenhum tempero se compara ao tempero da Dona Maria. Você pode comer no melhor hotel, mas nenhum feijão é como o feijão da senhora sua mãe. Parece que até o amaciante que a sua mãe usa é especial, porque o lençol dela tem um cheiro diferente do lençol de qualquer hotel que você possa se hospedar. A casa é muito maravilhosa. Os nossos pais têm um costume de tentar aplicar em nós aquilo que não foi aplicado neles. E às vezes a gente se perde exatamente nessa questão de dar. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está dando para não substituir aquilo que devemos dar. Porque os nossos pais passam uma vida inteira lutando para nos dar do bom e do melhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: presente não substitui presença. Às vezes nós temos o melhor do nosso lado, à esquerda, à direita, é só estender a mão e pegar. Mas as coisas essenciais da vida, nós olhamos para um lado e para o outro e às vezes não encontramos. Eu lembro que eu estava sentado almoçando num lugar e um homem falou para mim assim: vire e olha o que é que está escrito. Estava escrito naquela parede assim: as melhores coisas dessa vida não são coisas. Hoje vivemos numa época em que as pessoas têm coisas e usam pessoas, em que se o nosso celular quebrar agora mesmo, daqui a pouco a gente sai e vai no shopping e compra um mais avançado do que o que a gente tinha, porque nós estamos lutando para ter e não para ser. E nessa ideia de ter, nós acabamos perdendo a nossa identidade em Deus, a identidade unilateral.
que é a identidade humana, a biológica, a sua missão terrena e a sua identidade espiritual. Os pais passam o dia inteiro trabalhando. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo que o pai sai às 5 da manhã e volta às 4:30 da tarde. E se a única hora que ela quiser ver o seu pai vai ser a hora das 6 da manhã, quando ele está tomando café para sair. Só que nós perdemos a comunicação. A palavra comunicação significa tornar comum. E se tem uma coisa que foi quebrada esses últimos dias na nossa casa, se chama o tornar comum. Até as coisas mais simples hoje são as coisas mais complexas de se resolver. Por quê? Porque os nossos pais estão lá fora tentando lutar para nos dar alguma coisa. E a gente está levando a nossa vida ouvindo coisas que o pai fala e às vezes não aplicando aquilo. E talvez esse seja o nosso maior erro: ouvir e não aplicar o saber que é dado pelo pai e pela mãe para cada um de nós. A nossa mãe, a guerreira, que trabalhou, labutou a vida inteira para tentar dar o melhor para nós. A gente olha para aquela mulher guerreira, aquela mulher de fibra, e a gente lembra da primeira vez que ela nos levou para a escola, primeira vez que a gente foi na sala de aula. E hoje o maior conflito que existe para a vida de uma criança se chama escola, se chama MEC, se chama saber. Porque quando a criança chega na escola, ela vai desenvolver o saber dela junto com diversas doutrinações. E é aí que vai começar a valer a pena aquilo que ela aprende no lar, aquilo que ela aprende na sua casa. Porque seu filhinho Pedrinho vai conhecer um Mateus, vai conhecer um Lucas, que tem uma logística, uma doutrinação totalmente diferente da dele. E poucos dias, seu filho vai ter um melhor amigo, sua filha vai ter uma melhor amiga. E nesses dilemas da vida, de sair para trabalhar, de dar o melhor smartphone, de colocar na melhor escola, a gente vai perdendo a comunicação. E aquilo vai criando uma barreira. Existem pessoas que estão em casa que, por incrível que pareça, conversam pelo WhatsApp, porque o olho a olho não existe mais. Crente aprendeu na época, pelo menos na minha época, eu aprendi que mesa não é só lugar de comer, é de compartilhar a providência de Deus e fazer aliança. Porque mesa para crente é altar, altar de providência. A gente cresceu numa época em que os nossos pais reuniam a mesa com vários irmãos, e o patriarca da casa que sentava na ponta levantava e dizia assim: agora vamos chamar o irmão para orar. E as pessoas compartilhavam do favor de Deus à mesa. Hoje não, você pega o seu prato, você corre para frente do computador com o celular na perna, olhando para o computador, e a comida esfria, às vezes você nem come. Nós não temos mais tempo um para o outro, porque a vida gastou o nosso tempo. Então aquela criancinha que tem uma melhor amiga, ela não vai falar para a mãe quando menstruar a primeira vez, ela vai falar para a melhor amiga dela. Primeiro relacionamento sexual que seu filho vai ter, ele vai falar para o amigo dele. Você só vai saber quando ele chegar com um menino nos braços, depois de não sei quantos anos. E a gente às vezes não se preocupa com essas questões, que a gente está muito preocupado em dar a melhor escola, a melhor formação, e a gente acaba não estando presente na melhor hora, na hora mais primordial que existe na vida dessas pessoas. E é aqui que eu estou introduzindo para que a gente possa entender a mentalidade do filho pródigo. Sabe quando você está na escola, ou quando você conhece uma rapaziada diferente, e ela começa a apresentar coisas para você que você nunca conheceu, você começa a ter uma interpretação de vida diferente daquela que você tinha. Já percebeu que quando a gente começa a enveredar dos 14 para os 18 anos de idade, a nossa percepção de casa muda, a nossa percepção de pai vai mudando, porque o pai não é mais o super-herói, o pai é o velho chato, aquele homem que quer que eu saia numa hora e volte na hora que ele quer, aquele homem que quer que eu acorde de segunda a sexta às 6 da manhã, ainda que eu não trabalhe junto com ele, aquele homem que quer que eu tenha horas certas para o celular e que eu faça as provas e tire sempre nota boa. A mãe vira uma velha chata, que quer tomar conta de mim toda hora, quer saber para onde eu vou, A gente começa a mudar, e a casa que parecia ser um paraíso, começa a se transformar numa penitenciária, e a gente começa a ter esse sentimento de que a nossa casa virou uma prisão, porque tudo que a gente quer é ficar livre. Sabe qual é o problema do filho pródigo? É que ele está livre do lado de dentro e vai ficar preso do lado de fora. O problema do filho pródigo não é quando ele sai de casa, é quando ele acha que não cabe mais dentro dela. Sabe quando você pensa que cresceu, e que você cresceu tanto de um jeito que você não consegue mais caber no lugar onde você cabia? Esse é o problema do filho pródigo. Ele sabe que é herdeiro, mas ele pensa que para herdar tem que sair de casa. Mas a problemática é que poucas pessoas não param para pensar é: como é que alguém decide descobrir uma coisa que ele não sabia que existia? Filho pródigo só deseja conhecer o mundo porque alguém apresentou o mundo para ele. Ninguém sente curiosidade de conhecer uma coisa que não lhe foi apresentada. Sabe quando o camarada chega para você, que nem chegou para mim quando eu tinha 13 anos,
está aqui o crack, está aqui a maconha. Ele não chega dizendo para mim que 3 meses depois eu vou estar vendendo as minhas coisas para comprar. Ele não vai chegar para mim para dizer que eu vou ficar viciado ao ponto de fazer qualquer coisa que ele mandar para que eu possa usar com ele. Ele diz: prove que a sensação é maravilhosa. Os nossos amigos são aqueles que dizem assim: você nunca fez isso? Você não sabe o que é uma rave? Você não sabe o que é isso ou aquilo? O teu pai é muito chato. E a gente começa a exaurir esse tipo de palavra. É por isso que a nossa maneira de enxergar o pai e a mãe acaba mudando. É por isso que a nossa maneira de enxergar o lar acaba mudando, porque a gente começa a ser alienado por esse tipo de ideia. Aí o filho pródigo chega em casa, 17 anos e 6 meses. Segundo a Constituição, ele está de maior. Então ele chega para o pai dizendo assim: pai, agora eu estou de maior, eu posso mandar em mim. E sabe o que é interessante? É que esse filho pródigo nunca pagou uma conta de luz. Esse filho pródigo nunca lavou uma cueca dele. Esse filho pródigo não sabe quanto custa a bermuda que ele usa, sapato que ele calça, mas ele acha que é de maior. A gente gosta de dizer que é de maior quando é para a gente fazer o que a gente quer, mas quando é para assumir a nossa responsabilidade, a gente quer ser sempre menino. Esse filho chega para o seu pai e vai dizer assim: pai, eu quero a herança. E o que é a herança? A herança é uma paga, é um sustentáculo que o pai deixa na ausência biológica dele. Se o pai for embora, ele deixa um respaldo para manter o filho. Então esse respaldo só pode ser dado quando o pai morrer. Então, nas entrelinhas, o filho está dizendo para o pai: pai, o senhor para mim morreu antes de morrer, o senhor para mim já está morto. E esse pai aqui é esquisito, porque esse pai não vai sentar com o filho para dar conselho para ele: filho, não faz isso não. Por que esse pai não faz isso com esse filho? Porque o verdadeiro amor não prende, liberta. Você não está aqui porque o pastor pegou você pelo pescoço, trouxe você. Você não está aqui porque alguém arrastou você pelos cabelos. Charles Spurgeon disse o seguinte: Deus não arrasta pelos cabelos, Ele atrai pelo coração. Você não está aqui porque alguém te forçou a estar aqui. Você está aqui porque você é grato. Você está aqui porque você quer honrar. Você não está aqui à força. Você está aqui porque o que Deus fez por você é tão grande que a única maneira de retribuir é você estar aqui. Nós estamos aqui para comprar nada, não estamos aqui para ser nada. Estamos porque já somos, estamos porque já temos, estamos porque já podemos. Mas o filho pródigo está olhando e está dizendo assim: pai, o senhor para mim morreu, junta tudo que é meu, que eu quero ir embora. E ele é esperto, que o filho pródigo entendeu uma coisa: que para ser feliz no mundo, você precisa patrocinar a sua felicidade. Porque no mundo você vale o quanto você tem na carteira, para Deus você vale o quanto você tem no coração. Para Deus, riqueza não é a riqueza que a gente imagina. Eu lembro de Jesus falando com a igreja em Laodiceia, que era a metrópole da riqueza, do colírio sagrado, era a metrópole da construção. A Guararapes não amarrava nem a chuteira. E o Senhor dizendo para eles: vocês para mim são pobres, cegos, miseráveis e nus. Vocês fabricam um colírio milagroso, mas eu quero que vocês comprem o meu. Vocês fazem as melhores roupas, mas eu aconselho que vocês comprem as minhas. Vocês têm os maiores minérios do mundo, mas eu aconselho que você compre o meu ouro, porque as coisas que vocês têm não servem de nada no mundo espiritual. Aquele pai vai juntar tudo, vai colocar tudo num cartão de crédito para aquele rapaz, e ele vai para o mundo com um bolso cheio de dinheiro, porque a palavra pródigo significa gastador. E quando a gente não sabe de onde vem, a gente só gasta, irmão. Quando você não sabe o preço que teve, quando você não sabe o quanto de suor foi aplicado naquilo, você só gasta, deliberadamente gastando. E imagina um jovem daquela época saído bem vestido com púrpura, carmesim, pedras preciosas nos dedos, o bolso cheio de dinheiro, chegando nos bordéis, nos bares, para comprar o que é melhor, chegando nas lojas de carro, comprando os melhores carros da época, e a aglomeração de amigos. O mundo é assim. As pessoas fazem uma análise da nossa vida, e quando nós estamos na maré cheia, a galera vem. Só que a vida tem muitas oscilações, e esse pai que deu a corda para o filho, ele não deu um cheque sem limite, ele deu um cheque que tinha um limite, e um dia esse limite acaba. E quando esse limite que Deus nos dá acaba, Deus está segurando na ponta da corda que Ele mesmo deu. E essa corda que o próprio Deus deu para mim e para você, Ele está segurando na ponta dela, e quando ela acabar, Ele puxa. E quando Ele puxa, o baque é feio. Imagina aquele rapaz sentado à mesa de um bar, pedindo a conta, e o garçom trazendo a maquineta, e ele vai passar o cartão que o pai deu para ele, e o cara fala assim: olha, não está dando certo não, e ele vai lá na boca do caixa. E quando ele for olhar na tela, ele não vai olhar o quanto ele tem, ele vai olhar a realidade dele, indisponível, negativo, 0, 0, 0, 0, 0. Só que ele está bem vestido,
Ele tem anel legal, ele tem Rolex, então ele vai tirar o que está nele para manter o que ele quer. Quando eu li isso aqui, eu entendi, porque quando eu estava lá no Paço da Pátria, na época de Jesus na praça, eu vi aqueles caras correndo com as camas nas costas, pegando um ventilador que a mãe comprava na favela, que na favela é diferente da realidade de algumas pessoas aqui. Na favela a mulher vai com um carnê, e naquele carnê ela compra um e paga 5 ventiladores, divide em 12 vezes lá no carnê, paga 12 e leva um. Aí o filho vai lá e troca na boca por 2 pedras de crack. E eu via de noite aqueles homens chegando para mim com um sapato de marca, com camisa boa de marca, vendendo por R$2, por 3, e às vezes eu não entendi o que era aquilo. Mas quando eu comecei a ler isso aqui, e eu entendi que ele estava tirando dele para aplicar no que ele queria, eu entendi o quão sufocado aqueles homens são. Porque é um ciclo vicioso, se repete, e quanto mais se faz, mais a fome vem. O mundo tem muitas portas que apresentam para nós uma plaquinha nela chamada felicidade, porque tudo que o ser humano quer é ser feliz. Está projetado na alma do homem a felicidade, a conquista, a ascensão, e a vida fica oferecendo para nós: você precisa de mulher para ser feliz, então a gente fica com uma na segunda, conta na terça, conta na quarta. Você precisa ter um carro bom, com a mala aberta e um som legal, então a gente compra o carro, coloca o som, coloca o paredão, coloca as mulheres. Você precisa de cerveja da boa, de uísque, de vodka, então a gente vai fazendo tudo. Só que quando chega o final do dia, a gente percebe que aquilo foi só um amontoado de subterfúgios que a gente criou para tentar preencher um vácuo que é do tamanho do universo que existe dentro de nós. Sim, a vida é desse indivíduo. Suas roupas bonitas são trocadas por sacos, os anéis vão embora, e o que fica é um jovem descalço, vestido de saco, que vai pegar o emprego mais cruel que havia na época bíblica, porque porco para judeu era sinônimo de imundícia. E sentado junto a uma porcaria, literalmente falando, ele senta ali para ter um choque de realidade emocional, psicológica, porque o filho pródigo sofre de alguns problemas psicomentais, por incrível que pareça. Então esse jovem entra num choque de realidade, e é no choque de realidade que ele começa a pensar, fazendo uma retrospectiva da vida dele. Só sabe o valor de algumas coisas, infelizmente, quem perde elas. Porque quando ele está sentado na porcaria, ele começa a pensar nos carões que o pai dele dava nele, e até disso ele sente saudade. Sabe quando a gente perde a mãe, e a gente fica sentindo saudade das brigas que a gente tinha com ela, das vezes que ela ia pegar a gente na rua depois que passava das 10. Lá no interior era incrível, as mães entravam no carro da polícia, pegar os meninos com a polícia. Meu filho, da vergonha que ela fazia quando me chamava de meu bichinho, meu pequenininho, na frente da rapaziada. Ele sentado na lama, ele começa a pensar: uma hora dessa eu estava comendo pipoca, assistindo Netflix com meu pai, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma hora dessa minha mãe estava fazendo uma coisa que só a mãe faz, sabe o que é? É se levantar de madrugada para ver se o filho não está morto dormindo. Só a mãe faz isso. Ela coloca a mão assim perto do nariz para ver se o menino está respirando. E às vezes o cara é um cavalo, tem 30 anos, e a mãe continua fazendo isso. É incrível isso. A mãe levanta de madrugada para cobrir um cara de 30 anos que mora com ela. Só mãe faz isso. Ele começa a sentir falta dessas coisas. Aí ele leva a pior de todas as quedas. Sabe qual é a pior de todas as quedas? É quando você cai para o lado de dentro. Porque quando você cai para o lado de fora, as pessoas vêm e te dão a mão. Mas quando você cai para o lado de dentro, só Deus pode levantar você. Deus nunca levanta ninguém sem antes dar uma queda pelo lado de dentro. E quando ele cai em si, ele começa a pensar: o que foi que eu fiz da minha vida? A igreja era um lugar maravilhoso. Eu achava que os irmãos eram cafonas. A gente que é criado em igreja mais tradicional, a gente começa a achar às vezes a igreja cafona. A irmã que sobe para cantar foi na cruz, a gente começa a olhar aquilo, é cafona demais. Aquelas velhas do ciclo de oração, como eu fui criado lá no interior, cabelo amarrado aqui, o cotó, o joelho preto, parecia tina de a mulher tão torá. A gente começa a olhar para aquela situação, para aqueles cultos, né, de uma maneira diferente dos cultos que são realizados aqui. Quem é mais tradicional está entendendo o que eu estou dizendo. E a gente começa a sentir falta de quando a gente cantava as canções da harpa e não tinha os músicos que tinha, mas a gente era tomado de uma graça também. Foi uma época maravilhosa, onde a gente chorava, se derramava, e aquele filho fica pensando: eu não posso voltar. Todo mundo tem conflitos, porque todo mundo é um espírito que tem uma alma que possui um corpo. Estude antropologia bíblica, você vai entender você. Porque todo mundo que tem uma revelação de Deus tem que ter uma revelação de si próprio.
Se você não estudar a sua alma, você vai confundir ela com o diabo, porque ela é traiçoeira. Aconselho 2 livros, O Poder Latente da Alma e Os Perigos do Lado Bom da Alma, para você entender o que é a sua alma. Porque a alma do filho pródigo vai dizer para ele: seu pai não lhe quer mais. Você traiu a confiança dele. Você pegou a sua herança antes do tempo e foi para o mundo. Seu pai lhe odeia, ele não te perdoa mais. Síndrome da religiosidade. Pequei, Deus não me quer mais. Pequei, Deus me abandonou. Só que tem uma coisa, uma das faculdades do espírito é comunhão. Uma das faculdades da alma é consciência, ele percebe que caiu. Mas uma das faculdades do espírito é comunhão. E aquele espírito vai lembrar de quem era o pai. Porque enquanto a alma vai dizer para ele: teu pai te odeia, ele não te quer mais, o espírito lembra: mas eu sei quem é meu pai. Eu sei que ele é bom. Eu sei que ele vai me receber. Eu sei que meu pai não me odeia. Eu sei que meu pai é misericordioso. Eu sei que meu pai sempre estende a mão para aquele que vem até ele. Todo aquele que o pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O dinheiro financiou a saída, mas o amor que estava implantado naquele homem vai pagar a volta dele para casa. Dinheiro, herança, é o que você deixa para as pessoas, mas o legado que aquele pai tinha, ele deixou no filho. O dinheiro que o pai deu, o filho gastou, mas o tratamento que o pai tinha com ele, isso jamais iria embora, porque isso não se vende, isso não se compra. O dinheiro foi embora, mas o amor que o pai tinha, que estava implantado no coração do menino, foi o que fez com que o menino dissesse: eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas sabe qual é o problema do filho pródigo? É que ele ensaia o perdão. E esse talvez seja o nosso maior problema. As nossas ensinações espirituais, que ele começa a ensaiar: levantar-me-ei e irei lá na casa do meu pai. Enquanto ele está dizendo isso, está tudo bem. Mas olha a oração, abre aspas, imbecil desse rapaz, que ele vai dizer assim: direi para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Síndrome do filho pródigo, pecou, deixou de ser filho. Essa é a síndrome de muitos crentes, por causa de algumas pregações que a gente ouviu. Você peca e a tua alma diz para você que Deus deu baixa no teu nome. Imagina você sendo pai, dizendo assim: meu filho, sente aqui, se você se levantar você vai ver. Aí o teu filho se levanta, aí você leva ele lá no Igapó e diz assim: opa, vim aqui, juiz de notas, vim aqui tirar o nome do meu filho do meu nome, que ele não é meu filho mais não, ele me desobedeceu. Você nunca vai fazer isso. Se você que não ama como Deus ama não faz isso, tu acha que Deus vai fazer? Mas a síndrome do filho pródigo é: pecou, não sou mais filho. Sabe qual é o problema? A gente peca e foge de Deus, porque isso é uma síndrome de Adão. Deus falava com Adão todo o crepúsculo da manhã, toda a viração do dia. Deus falava. No dia em que Adão pecou, Deus desceu, e não desceu no meio do raio do trovão. A Bíblia diz que Deus passeava no meio do jardim. Mas quando Deus começou a descer na viração do dia, Adão foi se esconder porque teve medo. Ele achou que Deus desceria lá com uma bengala, com um pau para dar uma porrada nele. Só que Deus estava descendo lá proposto a matar um animal inocente para cobrir um culpado. E essa é a síndrome que nós carregamos, porque as pessoas que vão pregar nos apresentam Deus tão carrasco como Adolf Hitler, que se você fizer algo errado ele vai te matar, ele vai te quebrar, ele vai destruir você. Não apresentam para nós a paternidade de Deus, porque a palavra apostólica é uma palavra paternal. E eu estou cansado de ver pessoas destruindo aquilo que nós estamos construindo com muita lágrima, porque evangelho não é sobre perfeição, é sobre superação. Deus não te chamou para ser perfeito, Ele só conta que você seja sincero. Porque se fosse para você ser perfeito, Ele salvaria você e mataria você no mesmo dia, porque só assim você não pecaria mais. Mas Ele te justifica, te santifica, te redime, mas só no último dia Ele vai te glorificar. Aí, sabe o que é pecado? Pecado não é só o que você faz de errado. Pecado é quando você para de acreditar no que é verdadeiro. Porque Deus olha para você e diz assim: você é meu filho. Mas você olha para você e diz: não sou não. Deus olha para você e diz assim: você está justificado, você é justo. Mas chame você de justo? Sou não, sou um pecador. Desacreditar daquilo que Deus disse é um pecado. Como, Elvis, eu vou acreditar que eu sou justo se quando a mulher me dá um troco que passa o dinheiro, eu fico com o dinheiro e dou glória a Deus? Mas a Bíblia diz que você foi justificado. A Bíblia diz que você foi santificado. Existe uma doutrina chamada estado e posição. Estado é quem você é, posição é a tua representatividade. Sabe por que Deus virou de costa para Jesus quando Ele estava na cruz? Porque Deus sempre via dois homens, e até hoje Ele olha dois homens quando Ele olha para você.
Para o ímpio, ele vê Adão caído. Para o salvo, ele vê o Adão perfeito. Quando Deus olhou para o seu filho naquele dia, ele viu a representatividade, ele viu você. Para que hoje, quando Deus olhe para você, ele não veja você, ele veja Cristo. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é Pai, isso é Deus nos adotando. Mas o filho pensa que não é mais crente. Não, agora eu não sou mais filho, agora eu sou evangélico. Não, fui rebaixado de filho para gospel. Eu não sou mais filho. Aí eu conheço pessoas que dizem assim: Elvis, eu estou jejuando para ler a Bíblia. Eu disse: poxa, cara, tá ralado aí. Porque a Bíblia é um livro muito santo, né, Elvis? Eu não posso ler em pecado. Eu estou tentando me consagrar para falar com Deus, porque eu pequei, eu não posso falar com Ele. Eu disse: aí que é o problema. Porque quando você erra, só a palavra pode te corrigir. Quando você erra, você não pode correr da palavra, você tem que correr para a palavra, porque ela é que vai te organizar, irmão. Quando você peca, você não tem que correr de Deus, você tem que correr para Deus, que é Ele que vai te endireitar, irmão. É isso que Deus quer. Aquele filho volta para casa, mas ele volta com entendimento: eu vou voltar lá para ser um trabalhador. E quem foi que disse que Deus chamou a gente para isso? Enquanto aquele filho estava voltando, aquele pai estava desesperado na porteira da casa. Toda manhã ele sentava lá. E Dona Zefinha, que trabalhava lá na casa, né? Vamos criar aqui um anacronismozinho aqui, não tem problema não. Dona Zefinha, que trabalhava lá naquela casa, lá na cozinha, estava lá: volta para dentro, meu filho. Aquele menino com a arruma de dinheiro que ele já saiu, ele já morreu. Só que pai é pai. E aquele pai dizia assim: eu sinto que meu filho não morreu não. E eu sinto que hoje ele está mais perto de mim do que nunca. Vem embora, não vai, homem não vai falar. Vou sentar aqui porque eu estou sentindo que meu filho hoje está bem pertinho de mim. Aquele menino vem subindo a ladeira de uma maneira diferente de como ele desceu aquela ladeira, porque o pecado desfigura o homem. Quando a Bíblia diz não peque, a gente pensa que o problema do pecado está em Deus. O problema do pecado está em mim. Deus não tem problema com o pecado não, irmão. Que conversa é essa? É, porque Deus é imaculado, irmão. Nada mancha Ele, nada macula o Senhor. Mas quando o Senhor diz não peque, é porque o problema está em mim e você. Quando a gente peca, a gente é que se arrebenta, irmão. É por isso que Deus diz para você não pecar. É para que você não se arrebente, para que você não se frustre. Pecar significa errar o alvo. E geralmente quem erra o alvo mete a cara na parede, irmão. É por isso que Deus está dizendo para nós: não peque. E João disse: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que ninguém peque. Mas ele diz assim: se pecar vai embora. Ele disse: não, se alguém pecar, Jesus Cristo o justo é fiel para perdoar a gente, irmão. Ele não mandou embora da igreja não, irmão. A galera tem um negócio de disciplinar. Eu não sei onde é que a galera tinha esse negócio de disciplinar. Porque na igreja apostólica não tem nenhuma base bíblica para disciplina. Porque assim, o cara diz assim: ó, desobedeci minha mãe. Aí os pastores dizem: você vai passar 6 meses sem ceia. Sabe o que é incrível? É que quando você peca, Deus te perdoa na mesma hora, mas o homem coloca você para passar por um processo. Tira você de Cristo. E eu vejo pastores tirando as pessoas de Cristo. Deus não deu autonomia para homem nenhum tirar você de Jesus. Ceia, os caras chamam ceia de Santa Ceia e dizem que a ceia é a mesa dos seletos. Examine-se, pois, o homem assim. Examinar ali não é para saber se está apto, porque se você se examinar, você vai ver corrupção no seu coração. Examinar naquele texto é ter entendimento do que eu estou fazendo. O texto não fala de estar apto no contexto de eu estou pronto para isso, eu estou santo para isso. Não, eu tenho entendimento. Essa é a visão do texto. Então os caras falam assim: olha, examine-se, se você fez alguma coisa errada, se você... Não, mas naquela hora, a ideia é: o que é que o sangue faz? Purifica o homem do pecado. O que é que o corpo de Cristo faz? Cobre o homem das iniquidades. Pecou? Corra para a mesa, corra para a mesa, corra para a mesa. Aleluia, oh meu Deus. Se eu falar isso lá onde eu congrego, o coco fica seco lá, irmão. Mais vezes eu falo, os caras ficam com raiva, mas eu preciso ser fiel à palavra, irmão. Ou está difícil, às vezes eu prego isso no lugar e eu não volto nunca mais, mas eu tenho que falar, é uma verdade. Aquele menino vai voltar, e aquele pai vai estar pronto para receber ele, porque sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. É por isso que o diabo tem raiva da gente, irmão. O cara pecou uma vez e acabou. Você peca direto e Deus está toda hora te recebendo. Está toda hora te recebendo, está toda hora te acolhendo. Esse sangue não tem prazo de validade. Esse sangue que purifica não purificou apenas uma vez. Quando Deus morreu pelos pecados, Ele morreu pelos que eu cometi, pelos que eu estou cometendo e por aqueles que eu vou cometer ainda. Aí isso é um arbítrio para pecar? Não, isso é um arbítrio, é uma dádiva para ser grato. Porque você entendendo isso, você consegue ter liberdade. Quando eu prego isso para as pessoas, Elvis, agora um peso saiu de mim, porque eu me senti um escravo.
Eu me sentia preso, eu tinha medo. Eu achava assim que quando eu estava bem, eu estava no céu. Quando eu estava ruim, eu estava no inferno. E é isso que a gente sente. Perceba, quando você está orando direto, quando você está cantando, você, Jesus, volta hoje que hoje eu estou bom. Mas naquele dia que você acorda sem querer ouvir nem sua voz, você diz, se hoje Jesus voltar, eu estou reado. Só que isso é teu estado, ele oscila porque você tem uma alma. A sua alma precisa ser transformada pelo poder do Espírito. Quando você recebe Jesus como Salvador, teu espírito é ressurreto, mas a tua alma precisa ser transformada. Isso é um processo orgânico da salvação. Se não entendermos isso, nunca vamos entender o cristianismo. Quando aquele menino vem, ele vem sujo, fedendo, cheiro de porco, porque o pecado desfigura o homem. Sabe aquela menina que era bonita, que você via que tinha um futuro, aí entrou na droga, engravidou de um traficante. Lá na favela a gente vê lá na beira da linha do trem, uma menina bem novinha, é um filho segurando na perna, outro no braço e outro mamando aqui no peito. Menina com 17, 18 anos de idade, toda atrofiada, toda acabada. Aquele jovem que jogava futebol, sonhava em ser um jogador, cai na droga, magro, a bermuda caindo, a camisa com a gola afogada, toda suja, a cabeça dos dedos, igual como as minhas eram, todas amareladas, a ponta do dente se quebrando, que a química do crack é muito forte, até o dente da gente se quebra, é uma coisa sobrenatural. E a gente olha e diz assim, eu não conheço mais essa pessoa, mas Pai conhece o filho, não importa como o filho esteja. Vanderlei, fica de pé aqui comigo, por favor. Fica aqui perto do tripé aqui, do lado, para não sair assim, fechar a imagem. Imagina aquele filho vindo, e aquele pai na porteira, e quem estava na porteira com o pai olhando aquele filho vindo, dizendo, que danado é aquilo que está vindo ali agora? Que coisa feia. Mas aquele pai olhou. Quando Deus olha a gente, Deus tem um jeito de olhar que eu nunca vou conseguir explicar. Eu nunca vou conseguir explicar o jeito que Deus olha para a gente, porque Deus nunca vê como eu estou, Deus sempre vê como eu me torno. Eu acho que o segredo de amar alguém é isso, que se você ama alguém, você nunca olha como uma pessoa está, você olha como uma pessoa vai se tornar. Por isso que Deus nos ama tanto. Quando aquele pai olha e alguém diz assim, é um lixo que está vindo ali, aquele pai olha e diz assim, oxe, mas o jeito de andar parece com o meu. Sabe aqueles programas de televisão, o cara passa 30 anos sem ver o pai, o cara coloca o pai e o filho frente a frente, e o pai começa a chorar, e o repórter diz, o que é isso? O pai, eu estou sentindo que esse cara é meu filho. Tem explicação? Não tem. Mas o texto diz que quando o pai viu que era seu filho, ele deu um salto da porteira, porque ele moveu-se de íntima compaixão. Eu li um livro de um cara chamado Johnny Moore, que ele traduziu a palavra compaixão dessa maneira. Ele disse que era uma coisa angustiante que vinha dentro do estômago, subindo na garganta, tampando a garganta, matando o homem de dentro para fora e mandando uma mensagem para sua cabeça dizendo, faça alguma coisa, senão você vai morrer aqui agora mesmo. Ele traduziu compaixão assim. Foi exatamente o que aquele pai sentiu. Se você não fizer alguma coisa, você vai morrer de um ataque. Sabe quando Deus olha para você e dentro dele ele fica angustiado de ver você como você está, irmão? Deus hoje olhou para você dessa maneira, e a tua realidade mexeu com Deus pelo lado de dentro. Sabe quando Deus olha para a gente, Deus olha e alguma coisa dentro dele diz assim, você vai ficar em pé e você vai fazer alguma coisa por ele. Quando aquele filho começa a vir, vem Vanderlei devagarinho, assim, dá uns 3 passos, que o pai percebe que é ele. Sabe o que é que acontece? O pai não deixa ele vir, o pai vai correr até onde ele está, porque se hoje você fizer uma forcinha deste tamanho para voltar para ele, é ele que vai correr onde você está, vai te abraçar e vai trazer você de volta para o lugar que você jamais deveria ter saído. Aquele menino volta para casa, fica aqui comigo, Vanderlei. Aquele menino volta para casa, e aquele pai, trazendo ele com muita alegria, chega perto dele e dá um beijo. E a gente às vezes olha para a Bíblia, a gente não consegue pegar assim a coisa, é o suprassumo do texto, porque beijar não é algo normal para eles. Eles chamavam aquilo de ósculo santo. Quando alguém chegava na casa do outro, alguém cumprimentava dizendo shalom, eles olhavam nos olhos e davam um beijo, Vanderlei. Sabe o que é que significava aquilo? Independente do quanto você tem, independente de quem você é, diante do eterno nós somos iguais. Você não entendeu não? O filho está sujo, mas quando o pai beija, ele diz, você é igual. Que Deus é esse, irmão? O cara está com os alargadores desse tamanho, parece uma roda gigante. Deus olha para o cara e diz, você é igual.
O cara está todo torto, todo errado, todo bagunçado, e Deus olha para o cara e você é minha imagem. Quando o pai fez isso, é sobrenatural, porque o pai vai pegar o filho do jeito que o filho está. Mas ele permanece como ele está? Não. O que é que o Senhor vai dizer? Servos, traga aí sabonete, traz aí shampoo. Sabe por quê? Porque Deus me recebe como eu estou. Mas depois que eu tenho um relacionamento com Deus, eu nunca sou a mesma pessoa, nunca mais. Mas eu pergunto para os irmãos, quem é que dá banho nele? É o pai ou os servos? É os servos, né? Sabe por quê? Porque é Deus que salva, mas quem dá banho é a igreja. É Jesus que salva o homem, mas quem escova o camarada sou eu. Lembra de Lázaro? Jesus disse, tirem a pedra, sai, ele saiu. Quem desamarrou foi Jesus. Jesus disse, desatem ele. Que Jesus é quem ressuscita, mas quem desamarra é a igreja. Quem vai lavar é a gente. Eu não sei se você está preparado para cuidar de alguém, irmão, mas o evangelho é exatamente isso. É a igreja cuidando de alguém que Jesus trouxe para ela. É sobre cuidar, é sobre amar, Vanderlei, é sobre tratar as pessoas. E quando aquele pai começa a chamar dizendo assim, tragam sandália para os seus pés, anel para o seu dedo, tragam roupas para ele. Eu já tinha separado uma festa porque eu sabia que esse dia ia acontecer. Aí se levanta na casa outro filho, vem cá pastor, o senhor que orou por mim, bem ligeirinho, vou terminar agora. E a história do filho pródigo é uma história maravilhosa, porque é a história de dois filhos perdidos em lugares diferentes. Esse filho aqui se perdeu quando foi embora, mas esse filho aqui era perdido morando com o pai. Porque esse filho vai dizer assim, painho, eu trabalho para o Senhor todos os dias, o Senhor nunca me deu nada. Eu trabalho para o Senhor nunca me deu um cabrito. Síndrome da obra. Quando você pensa que tudo é pelas suas obras, o resultado da sua obra é só um cabrito. Quando você entende que é pela graça, tudo que é de Deus é seu, irmão. Aleluia. É fenomenológico, irmão. Então esse filho aqui está dizendo assim, esse cara chegou e o Senhor honrou ele, e eu trabalho direto e o Senhor nunca me dá nada. Síndrome do crente. Porque o crente acha que é o que ele faz que Deus abençoa ele. Quantas campanhas eu não tenho feito, né? As nossas igrejas pentecostais mais tradicionais fazem um negócio chamado campanha. Vocês não fazem isso, vocês fazem mensagem em série. É mais edificante, é melhor. Porque o problema da campanha, com todo o respeito que eu tenho a ela, é que a gente chama 30 pregadores, os caras pregam 30 temas diferentes, de 30 formas diferentes, a gente fica com a mente mais bagunçada do que centrada. O correto é pregar uma mensagem em série, isso é mais eficaz. Pena que, mas vamos lá, deixa para outro dia. Então esse rapaz acha que é pelo trabalho que ele faz que o pai dá para ele. Só que o pai vai ganhar ele agora, que o pai vai dizer, filho, não precisa trabalhar, tudo que é meu é seu, é só você me pedir. A história do filho pródigo é a história de um pai que ganha um menino que foi embora e ganha outro que estava do lado, mas não estava junto. E ele diz, filho, tudo que é meu é seu. Você não precisa trabalhar para nada. Você não faz para ter, você faz porque você já tem. Mas esse estava perdido e foi achado, estava morto e foi ressuscitado. Se alegremos. Quem entende essa palavra, dá uma salva de palmas bem bonita. Obrigado para Jesus. Aleluia. Vamos orar. Eu quero orar com você sem você precisar nem se levantar. Eu não sei como você chegou aqui, irmãos. Eu não sei. E eu nem quero saber, irmão, porque eu não consigo resolver o problema de ninguém. Mas eu sei de uma coisa. Esse Deus Pai, Ele não deixa ninguém. Eu passei 2 anos da minha vida pregando exatamente mensagens como essa que eu preguei aqui hoje na rua. E quando Deus falou para mim hoje, para me pregar essa mensagem, eu não entendi, mas o Senhor disse para mim, eu quero libertar pessoas aqui do complexo da religiosidade extremista. A maior libertação que existe não é aquela da possessão que o cara cai ciscando, é no campo das ideias, é na cosmovisão, é na semântica, é na ideia teológica. E Deus hoje quer nos libertar. Cadê o nosso ministério de louvor para tanger um louvor aqui, bem ligeirinho? Senhor, eu não sei como meu irmão chegou aqui hoje no templo da igreja do povo. Eu não sei como é que essa pessoa está no coração dela. Eu não sei, porque eu não sondo o coração de ninguém. Eu nem entendo às vezes nem o que se passa dentro do meu próprio coração. Mas eu sei de uma coisa, Senhor. Tu desces a tua vida em resgate dos teus. E nenhum dos que o Senhor dá um dom maior para mim, nenhum dos que o Senhor deu vai se perder, porque eles são teus, Senhor.
A única coisa que essa pessoa precisa entender hoje é o quão amável ela é para o Senhor, ao ponto do Senhor dar a vida por ela. Eu vou só puxar essa escala: Dó, Sol, Lá menor e Fá. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu inteiro.